esse assunto assim bem relevante mesmo, porque quando a gente vai falar de alimentação saudável, às vezes as pessoas até confundem como associam muito ao emagrecimento. Uhum. Então, a alimentação saudável é muito mais do que isso, né? Eu até fiz umas siglas para que eu conseguisse ser um pouco mais didática aqui e lembrar, né? DICEM, com C. O D seria de... Peraí, que eu vou pegar aqui, não pode. O D seria de diversificada. Então, para a gente ter uma alimentação boa, é interessante que nós tenhamos uma alimentação que é diversificada, que a gente não fique naquela monotonia alimentar, sempre comendo frango com batata doce com frango. É a história do prato colorido da criança? É questão também do prato colorido da criança. Ela é mãe, ela é dificuldade. É verdade, é uma dificuldade mesmo, porque quando a gente adquire um paladar que ele é monótono, paladar infantil, que a gente chama, né? A gente chama de paladar infantil geralmente quando a gente não consegue fazer essa parte da introdução alimentar de uma forma mais correta, né? A criança, às vezes, ela cria alguns estigmas. Eu não gosto de alimentos verdes, eu não gosto disso, não gosto daquilo. E nós temos muitos adultos assim, né? Que comem sempre a mesma coisa. Verdade. Isso tudo é ruim porque a gente pode gerar, por exemplo, carências nutricionais. Quando a gente diversifica os nossos alimentos, a gente tem ali todo o aporte nutricional que a gente precisa. Tem um assunto também que é muito importante, muito em alta, né, dentro da nutrição agora, pouco tempo mesmo, é a questão da microbiota, né? O que seria isso? A microbiota são os bichinhos que a gente tem, são os micro-organismos que a gente tem no nosso corpo. Fala alguma coisa? Uma pergunta dessas que eu falei que eu não sei de nada. Por exemplo, lactobacilos tem a ver com... Sim. A gente tem lactobacilos também. Na nossa microbiota. Sim, nós temos vários bichinhos na nossa microbiota. E isso é um fator importante. A gente precisa alimentar vários deles, porque quando a gente está alimentando só um, por exemplo, os lactobacilos, nós podemos dizer que eles são micro-organismos que são positivos no nosso corpo, que eles vão ajudar, por exemplo, a digerir a questão da lactose, a produzir compostos que são bons para o nosso organismo. Mas se eu começar a alimentar só esse tipo de micro-organismo, ele vai crescer muito e vai tomar o lugar de outros micro-organismos que precisam estar lá. Que são tão importantes que quanto. São tão importantes quanto. Então, quando a gente tem uma alimentação que é bem diversificada, a gente vai alimentar vários deles, entendeu? E por isso que também é muito importante nós darmos a comidinha boa. Porque quando a gente dá a comidinha que é ruim, a gente está alimentando também os micro-organismos que não são tão bons em uma grande quantidade no nosso organismo. E aí a gente passa mal. E a gente passa mal, exatamente. Aí a gente fica com o que a gente chama de disbiose. Disbiose é quando a gente não tem esse balanceamento entre os micro-organismos que são bons e os micro-organismos que não são tão bons numa quantidade exagerada, né? Basicamente é isso, no nosso organismo. E a alimentação, aí a gente vai pro I, né? A gente tem que ser individualizada. Então, primeiro é diversidade, né? Primeiro é diversidade. Segundo agora é individualizada. Exatamente. A gente precisa ter uma alimentação que ela vai atender exatamente qual tipo de doença que a Patrícia tem, né? Qual o tipo de demanda que a Renata tem. Então, se ela não for uma alimentação individualizada, se eu só pegar aqui uma dieta de gaveta e entregar para as duas, não vai dar certo. Por isso que, às vezes, uma pessoa tá com uma dieta ali de uma nutricionista. Aí chega, às vezes, uma tia, um tio, poxa, me dá essa dieta aí, gostei, tá dando resultado em você. Aquilo ali pode não dar certo para você. Porque você tem outro tipo de atividade física, você tem outras doenças, vários outros fatores, entendeu? Que vão influenciar. Vou linkar os assuntos agora, porque a gente estava falando de medicina, que era um sonho e tal, que você tinha de uma clínica. É a mesma coisa que chegar num hospital e dar a mesma receita para todos os pacientes. Exatamente. Né? Exatamente, não tem como. Né? Não tem como. Eu fico pensando também, né? Quem nunca pediu, poxa, amiga, você tá tão linda, o que essa nutri passou? Eu quero também, né? Exatamente, o que você tá comendo, mas às vezes aquilo ali não vai te atender. Na verdade, pode até prejudicar o seu processo. Você não sabe se aquela pessoa tá fazendo atividade física, você não sabe a demanda energética que ela tem, fora mesmo as próprias patologias, né? Algum tipo de doença. Algum tipo de doença, exatamente, que vai estar atrapalhando aquilo ali que você vai estar colocando. Alguma intolerância, alguma alergia, você vai acabar passando mal com aquilo ali, inflamando seu corpo, vai dar um efeito totalmente contrário. No hospital, então, deve ser um desafio, né? Porque você lida com pacientes mesmo que têm ali, né, algumas doenças, um tratamento, né?
é diretamente relacionado com isso. Quando você não faz uma alimentação ali que é individualizada, que eu vou te dizer, Renata, que infelizmente é difícil, principalmente quando a gente vai falar assim, de hospitais que não têm tanto essa preocupação ou tantos recursos para terem nutricionista, porque às vezes uma nutricionista fica para 80 pacientes. Então, como é que você vai ter um trabalho ali mais digno que aquelas pessoas precisam, individualizado, centrado ali no seu cliente? Exatamente. É muito difícil, é um desafio muito grande e as nutricionistas fazem milagre nesse quesito, né, para atender os pacientes. Eu adorava isso. Quando elas chegavam, assim, só faltava a gente estender um tapete vermelho para elas entrarem na enfermaria. Eu lembro da minha época, né, em hospital, realmente, que vocês têm um trabalho muito importante. Sim, com certeza. Que mexe com a pessoa como um todo. Sim, sim. Né? E mexe com o nosso trabalho que está lá na ponta, lá cuidando do paciente. Com certeza, a gente né? pode tanto prejudicar o trabalho né, de vocês, quanto melhorar, quanto ajudar na recuperação, diminuir o tempo de internação, né? Até a parte da higienização também, né? Porque se você der uma alimentação que, por exemplo, vai mexer com o intestino da pessoa, dependendo de duas uma. Ou, se, por exemplo, você vai ter que trocar mais fraldas, você vai ter que dar mais banhos, higienizar mais o paciente. Sim. Ou ao contrário, a gente vai pedir socorro para ver se o paciente consegue fazer suas necessidades, Nossa, né? sim, essa parte do intestino, como eu disse, é uma coisa muito interessante. A própria internação já mexe, né? Sim, totalmente. Agora imagina, gente, se a gente sair um pouquinho desse contexto de hospital, na nossa loucura do dia a dia, do trabalho, e às vezes a gente não para se alimentar direito. Nossa, sim, completamente. A gente precisa de vocês para ajudar a gente nisso. Com certeza, é muito importante. Às vezes um paciente, como você falou, essa parte de intestino, ele está, por exemplo, com uma doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn, uma retocolite, e às vezes ele está ali naquela fase ativa e a gente fala, bom, fibra é bom, não é fibra? Eu falar com vocês aqui, fibra não é uma coisa legal? Frutas, legumes, você fala, nossa, muito bom, a dieta tem que ser rica em fibra. Tá, mas para esse tipo de paciente, quando ele está naquela fase ativa, se você der muita fibra para ele vai colocar aquilo tudo para fora, porque ele vai formar aquele bolo fecal, só que o peristaltismo dele, né, aqueles movimentos que a gente faz no intestino, eles não vão estar regularizados, ele é um paciente que está inflamado, então você pode piorar o caso de uma proporção muito grande. E o tal do lactobacillus também entra. Ele tem que estar preocupada com o lactobacillus. Ela está preocupada com o lactobacillus. Tem que estar ali também regulado. E uma coisa também que é importante, indo para o C, né, do contexto, da contextualização. Então, às vezes, a gente tem que ter um cuidado com o paciente na hora da gente fazer uma anamnese, né? Isso para qualquer área de saúde, tá, gente? Para que vocês entendam qual é o contexto daquele indivíduo. Eu preciso saber se ele tem condições financeiras ou até quando ele tem. Não adianta se eu vou lá e passo probiótico, passo os lactobacilos, passo o saldo não sei da Himalaia. Blueberries, não adianta. Exatamente. Aquele paciente, ele não vai seguir essa alimentação, ele não pode seguir essa alimentação. Então, isso é quase que uma violência da nossa parte. A gente não se integrar, né? Não tá sabendo dessa parte. Questão social dele, questão né? social dele, qual é o contexto social, o recurso que ele tem, né? Exatamente. Qual é a cultura que ele está inserido? Ele é um paciente, às vezes, é judeu, não pode, tem alguma alimentação ali que é mais restritiva, não pode passar carne suína. Aí você vai lá e o primeiro almoço dele é um lombo suíno assado. Ele não vai fazer. Você seguir mesmo. Exatamente, não vai seguir. Então, essa parte da contextualização também é muito importante para você ter uma alimentação que é saudável. Outra coisa, pode falar. Me corta mesmo. Você tem que falar aqui. Mas é porque veio na minha cabeça aqui a tal da nutrição comportamental, que é uma coisa que falam super em alta, assim, eu não entendo nada, então eu queria saber se tem a ver com isso que você está falando, com essa questão cultural,